Paulo não promovia eventos para os irmãos servir, mas sim incentivava cada um a servir naquilo que recebeu do Senhor. Isso é o reino de Deus. Irmãos, continuando, essa agora é a terceira parte, sobre a nossa fala sobre o reino de Deus, nossa comunhão sobre o reino de Deus. Então, isso que é o reino de Deus. A partir disso aí, eu começo a entender as coisas do Senhor. Começo a entender as coisas com mais clareza. As coisas vão, a nossa ficha vai caindo. Nós passamos a entender por que o Senhor falou certas coisas. Esse que é o reino de Deus, esse que é o reino da verdade. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é o homem com o Espírito de Deus no espírito humano dele, o homem. Isso é a verdade. Por isso que Jesus disse que ele era a verdade. Porque ele tinha essa vida no espírito dele. Ele tinha essa vida. Por isso ele pode falar que ele era o caminho, a verdade e a vida. O que é a mentira? O homem sem Deus no espírito. Quem que inaugurou esse tipo de homem? Quem que criou esse tipo de homem? Foi Satanás. O homem viver sem Deus no espírito. Foi Satanás. Lá no Éden. Se eles comessem da árvore da vida, o Espírito de Deus entraria no espírito deles. Como eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado no homem. É mentira. É mentira. O homem é um homem sem função. O homem foi criado para conter Deus. E Satanás fez surgir um tipo de homem sem Deus no espírito. Por isso que Jesus diz que ele é o pai da mentira. Ele que criou esse tipo de homem. Esse tipo de ser humano. Aí nós começamos a entender na carta de Paulo. Na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele fala do dom sublime, do amor. Aquele amor que ele está falando ali, o que ele está falando ali nada mais é do que o que ele falou em Colossenses, do que ele falou na carta aos Efésios. É o andar no amor, é caminhar junto com todos os irmãos. Por isso que ele falou que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, não julga mal, não se ressente do mal, não fica ressentido do mal, até esquece o mal que algum irmão faz para ele até esquece. Não é que ele é bobo, não é que ele é ingênuo, ele é alguém que pelo fato do Senhor estar no espírito dele, ele é puro, ele é puro. Na tal de restauração, por exemplo, para ele é inconcebível que alguém use o púlpito para falar uma palavra para bater no outro. Ele não, para bater nele. Ele não julga mal. A pessoa pode estar até falando para bater nele, mas ele não percebe, ele não se toca, porque ele não julga mal. Nunca ele vai imaginar que alguém que conhece o evangelho do reino vai usar o púlpito para bater no outro. Dar uma palavra dirigida para uma pessoa. Ele não passa isso pela mente dele. Porque ele não julga mal. Não se ufana, não se soberbece. Vê que é alguém que anda nesse amor. Ele tem o maior respeito pelos irmãos. Porque tudo isso que ele está falando é comportamento entre nós. Ele respeita o fato dos irmãos ser porta-Deus, porta-Cristo, dos irmãos ter Deus habitando neles. Ele respeita esse reino de amor. É esse reino que nós temos que buscar em primeiro lugar. É esse reino que eu não posso aceitar de ser indiferente a esse fato. Eu não posso aceitar isso. Eu preciso ir diante do Senhor e falar, Senhor, que coisa grandiosa, mas eu sou tão indiferente diante disso, eu sou tão carnal. O Senhor trabalha essas realidades em mim. Em minha alma vai sendo trabalhada pelo Senhor. Eu passo a respeitar as coisas do reino de Deus. E passo a andar no amor, andar na fé. É essa a realidade. Aí nós passamos a entender melhor também a carta de João. Carta de João, a primeira carta de João.
no capítulo 4. Né? Primeira carta de João, no capítulo 4. Ele diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Por que amar uns aos outros? Porque todos, está falando para crente, irmão. Porque todos somos amados pelo Senhor. Aí nós passamos a entender melhor essas coisas. Passamos a entender melhor. Nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Nós precisamos respeitar, no mínimo, fraternalmente, esse fato que o Senhor fez. Esse fato que o Senhor fez. Você vê que lá na carta aos Efésios, do capítulo 5 lá, se continuar, aí Paulo vai falar ali embaixo que... Eu vou voltar lá. Ele vai falar que aqueles que não andam assim, que andar em amor, né? 5:2. Andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundície, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isso, nenhum incontinente, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele falou, ele queria dizer, vocês não precisam estar preocupados com o comportamento cristão dos irmãos. Quem não tem o comportamento adequado não vai entrar no reino de Deus, não participará da manifestação do reino. Não precisa nós julgarmos ninguém. Já está julgado. Já está julgado. Se a vida não crescer e mudar o comportamento, não vai fazer parte do reino de Deus. Não precisa julgar. Não precisa sair falando que o irmão está fazendo errado, fazendo fofoca. Não precisamos fazer nada disso. Não precisamos fazer nada disso. A realidade espiritual é uma diante de Deus. E se essa vida não cresce em mim e transforma meu comportamento, eu não vou entrar no reino de Deus. Não preciso ficar preocupado. Não preciso ficar falando mal. Deixa o irmão. Eu só vou orar. Para que o Senhor mude o irmão. Então, aí João fala lá, na primeira carta, ele fala, aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus, Deus permanece dele e ele em Deus. Acabou, irmão. Acabou. Pode ser o pior irmão. Se ele confessa que Jesus ressuscitou, Deus está nele, ele está em Deus. Eu não preciso julgar. Não preciso julgar os comportamentos dele. O comportamento dele vai ser julgado pelo Senhor. Haverá o tribunal de Cristo, onde haverá um justo julgamento. Nós não precisamos julgar. Isso que é o reino de Deus. Isso aí que é o reino de Deus. O reino de Deus é composto de milhares de irmãos com responsabilidades iguais e com ministérios diferentes. Mas as responsabilidades são iguais, mas os ministérios são diferentes. Isso é o reino de Deus. Por isso Paulo falou para Timóteo, cumpra cabalmente o teu ministério, Timóteo. Mandou falar a Títico. Fala para Títico cumprir aquilo que ele recebeu de Deus. Paulo sabia que era primordial que cada um cumprisse aquilo que recebeu de Deus. Paulo não promovia eventos para os irmãos servir, mas sim incentivava cada um a servir naquilo que recebeu do Senhor. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Onde cada um
Cada um de nós temos as nossas funções. Onde todos somos iguais, com funções diferentes. Mas somos iguais diante de Deus, tendo funções diferentes. Isso é o reino de Deus. Jesus falou assim, vocês não são igual aos fariseus, que amam os primeiros lugares nas sinagogas, são chamados de mestre. Não, vocês são irmãos. Nós somos irmãos. Glória a Deus. Temos a mesma vida. Que coisa sublime. E para você que chegou até Por aqui, isso meu é tão irmão, não se gostoso esquece estar com de os clicar no irmãos. gostei, compartilhar com Amém. outros irmãos e Jesus se inscrever no canal se abençoe. ainda não for inscrito.